Então, meus amores, bom dia. A gente pensa uma coisa, acontece outra, né? Hoje eu disse que eu não viria porque eu ia no médico lá em São Paulo. Mas aí meu irmãozinho faleceu e eu não aguentei. E estava já com a mala feita. Na madrugada de sexta-feira, ele foi sepultado na quinta de tarde e eu viajaria na madrugada da sexta, né? Aí teve um momento que eu falei, não vou dar conta de fazer essa viagem, porque a gente tem que ver, né, o limite também do nosso corpo, né? Falei, eu vou no médico, mas é capaz de eu morrer antes de chegar lá no médico. Mas então, meu irmão faleceu e isso faz a gente refletir no quanto a vida é um sopro. Porque ele era meu irmão mais jovem, mais novo. Então você sempre pensa que vai primeiro os mais velhos, mas não é assim. A vida, ela não escolhe idade, né? A morte, né? Vamos dizer assim. Ela não escolhe a idade, não escolhe a cor da pessoa, não escolhe se ela está com saúde, se ela está sem saúde. Às vezes uma pessoa muito doente vai enterrando outras que estavam saudáveis, né? Então, para nós pensarmos, é uma reflexão que eu fiquei fazendo também, o quanto nós temos que aproveitar aqueles que estão próximos de nós. Então, vamos fazer uma oração antes de nós iniciarmos. Senhor Jesus, Mestre, amigo incondicional das nossas almas, abençoa, Senhor, este momento, abençoa essa manhã das nossas vidas, tornando-a sagrada. Possamos, Senhor, encontrar no seu coração amoroso e na vossa misericórdia o consolo e o esclarecimento, para que possamos enfrentar os desafios, as dificuldades, os testemunhos, as provações. Abençoa os nossos amores, nossos filhos, nossos irmãos, todos aqueles, Senhor, que fazem morada em nossos corações. Abençoa as famílias que compõem a nossa estrutura assistencial aqui no ICEAL. Abençoa os que estão presentes, os que não puderam vir. Seja conosco, Senhor. Graças a Deus. Oi. Bom, então nós vamos falar rapidamente hoje sobre, como sempre, né, sobre Jesus. E então, tem uma orientação de Jesus que ela é meio estranha, assim, né? Na primeiro momento que a gente ouve falar. E vocês já ouviram falar, né? Se alguém te bate na face, dá o outro lado para a pessoa bater também. Será que é para bater, né? Então, o que é que Jesus fala a respeito disso? Está aqui no capítulo que eu abri, amai os vossos inimigos. Quando Jesus fala de amar os inimigos, ele está falando uma coisa que naquele tempo era completamente impensável. Não dava nem para imaginar você falar que deveria amar o inimigo. Porque a lei naquele tempo, ela dizia o seguinte, que você ama seus amigos, os seus irmãos, aqueles que têm a mesma crença que você, mas você vai odiar o seu inimigo. Essa que era a lei, que eles entendiam que era a correta. Aí Jesus vem e diz o seguinte, ó, aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, Jesus,
vos digo, que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Então, se alguém te bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. Será que isso significa realmente uma agressão física? Alguém vem, te bate no rosto, aí você dá o outro para ele bater também. Evidentemente que não é isso. Jesus usou uma linguagem que eles poderiam entender naquele tempo, em que havia realmente a agressão física. Ela era uma prática muito comum, muito aceita. A morte das pessoas praticamente não sensibilizava ninguém. Não é muito diferente hoje em dia. Mas o que Jesus está querendo dizer, quando alguém nos bate no rosto, porque o que é a face, né? A face significa a nossa personalidade, aquilo que nós mostramos para os outros como sendo nós mesmos. Entendem? Então, a personalidade, ela nem é a nossa essência, mas aquilo que nós mostramos, como se fosse uma máscara que nós apresentamos para as pessoas. Então, tem, por exemplo, o Ricardo, que está aqui hoje, né, ali, com essa face dele, né, Rick? O Ricardo, a Daiane. Então, nós temos uma face que nós mostramos quando estamos aqui, num ambiente todo controlado. Vira as crianças hoje? O povo controlando as crianças. Mas o que elas queriam mesmo era estar correndo por aí. Então, nós apresentamos uma face dependendo do ambiente que nós estamos. Na nossa residência, na nossa casa, a face que nós apresentamos, ela é diferente. Porque as pessoas mais próximas de nós somos mais, vamos dizer assim, aquele nosso lado mais primitivo, aquele controle que a gente tem na sociedade. Quando chega em casa, normalmente a gente é como se nós desligássemos alguma coisa e parece que incorpora outro, não é? Em casa, a gente já chega arrancando sapato, né? Tal. Já começamos a prestar atenção numa coisa aqui, outra ali. Criticamos o marido, criticamos o filho, não é? Meio assim. Por quê? Porque nós tiramos aquele verniz que nós mostramos, essa face que nós mostramos. Então, nós temos muitas faces, é a nossa personalidade. É assim mesmo, no nosso trabalho, né? Quantas vezes nós temos que controlar nossos impulsos. Às vezes vem uma vontade de falar coisas, nós não falamos, não é? Então, tem pessoas que, dependendo da face que nós estamos mostrando, ela vem e bate na nossa face, porque ela não gostou daquele nosso lado. Vocês entenderam? Quantas vezes, né? Entramos em conflito com alguém, porque essa pessoa não gostou do que nós apresentamos para ela, do que nós mostramos para ela como sendo um lado nosso. Então, quando alguém disser para nós
é nos bater na face, no sentido figurado. Ninguém aqui vai se expor a um perigo, deixar a pessoa chegar e dar um tapa mesmo, né? Se você puder, você sai correndo. Mas, quando então somos criticados, se nós começarmos a nos justificar, a explicar a razão pela qual fizemos tal coisa, ou a tentar dizer que aquilo que fizemos estava certo mesmo, em 99% das vezes não funciona. Quando uma pessoa está irritada conosco, nós temos que procurar silenciar, e a melhor resposta talvez é dizer para ela assim: talvez você tenha razão nisso que você está falando. Deixe-me olhar como você está me olhando. Eu sei que isso não é fácil, mas é o que Jesus está dizendo. Apresenta para a pessoa uma outra face sua, aquela que tenta compreender com o olhar do outro. Aquela pessoa está me julgando. Todas as vezes que nós julgamos alguém, normalmente nós julgamos a partir das nossas crenças, daquilo que nós acreditamos que é o certo. Então é julgamento. O julgamento, ele é isso. É quando nós temos um comportamento que nós achamos que é o correto e a pessoa age de uma forma diferente. Então nós vamos lá e condenamos, punimos. Isso é julgamento. Agora, compreensão é julgar com as razões do outro. É procurar entrar no corpo do outro, entender o que ele pensou quando ele disse determinada coisa. Isso que é compreender. Compreender é julgar com as razões do outro, daquele que nos bateu na face. Por mais que nós sintamos que foi injusto, mas ele fez uma leitura a nosso respeito. E isso é muito difícil de ser feito. É um exercício diário que nós vamos fazendo na nossa casa, com as pessoas que estão mais próximas, onde é mais difícil de fazer. Quando recebemos uma crítica, né? Uma crítica bem azeda de uma pessoa que a gente ama, de um filho, de um irmão, de um marido. Tentar ir para o lugar dele e olhar para nós de fora e pensar, no lugar dele, o que será que eu estaria pensando dessa minha atitude? Tentar compreender. Dar a outra face é isso, não é ficar apanhando dentro de casa, não. Não é mesmo. Porque face significa personalidade, significa uma máscara. Nós temos muitas máscaras. Nós temos múltiplas personalidades. Hoje nós gostamos de uma coisa, amanhã nós não gostamos mais. Não é assim? É ou não é? Hoje nós temos uma imagem de algo, alguma coisa que a gente defende aquela ideia, amanhã aquilo já parece totalmente superado. Mas nós somos a mesma pessoa. É porque nós vamos modificando a forma que nós enxergamos o mundo. Dentro de nós existem muitos pequenos eus. Tem a Márcia que vocês estão vendo aqui e tem milhares de outras Márcias que, dependendo da circunstância, aquela Márcia vai aparecer, a outra Márcia vai aparecer, a outra vai aparecer, né, Ricardo? Não é assim? E tem muitos eus, que a gente chama, né, euzinhos nossos, que nós não conhecemos, não é? Eu sempre penso assim, como que uma pessoa reagiria, por exemplo, a um assalto?
Como que eu reagiria se chegasse alguém e me assaltasse? Nós supomos que nós vamos reagir de tal maneira, mas nós só vamos saber na hora, não é? Vou contar aqui da minha mãe, Dona Benedita. Ela estava vindo, segurando uma sombrinha, tal, de boa, ali na Rua Brasília da nossa casa. Quando chegou um rapazinho numa bicicleta e tentou tomar a bolsa dela. E a minha mãe, já é uma pessoa idosa, ela pegou a sombrinha e começou a dar no menino, sabe? Seu menino, seu isso, não sei o que, você podia ser meu neto, você vai trabalhar. E depois ela chegou e ela contou, eu falei, mãe, não acredito que a senhora fez isso, olha o risco que a senhora correu, né? Cada um reage de uma maneira. Uma outra filha minha, ela estava no orelhão, naquele tempo tinha orelhão, estava falando com o namorado, isso faz muitos anos, mas já existia celular. E ela estava segurando o celular e chegou alguém e tentou furtar o celular dela. Ela começou a gritar, e não, o meu celular não. E a pessoa que estava tentando, aí no caso era roubar mesmo, né? Seria roubo mesmo. Ele ficou com medo dos gritos dela e saiu correndo, mas poderia ter sido, né? Ter tido uma consequência terrível, não é? Nós não sabemos, porque tem faces nossas que estão muito ocultas, muito lá. E nós precisamos nos analisar, parar para pensar e cada vez mais buscar uma coisa que é importante. Como são muitas faces que nós temos, por isso que Jesus fala, bateu numa face, mostra outra. Ó, eu sei que esse meu lado não é muito bom, mas eu tenho esse. Né? Eu também sou uma pessoa legal, eu também isso, também aquilo. Mas o ideal é quando nós estamos num ambiente como esse, um ambiente protegido, um ambiente controlado, ou quando nós estamos na nossa casa fazendo uma oração, fazendo uma prece, que nós estamos bem, que nós procuremos fazer uma listinha de alguns comportamentos que seriam os melhores, que nós gostaríamos de ter no nosso trabalho. Existe uma prática que se chama ponte ao futuro. Se nós sempre derrapamos em alguma coisa, quando alguém fala algo para nós, que nós reagimos de um jeito que nós achamos que depois aquilo não foi muito bom, nós imaginarmos aquela situação antes que ela aconteça e pensar assim, quando fulano vier falar isso para mim, ou quando algo parecido acontecer, eu vou agir desse jeito. Escreve, anota, planeja, porque aí nós nos preparamos para aquele momento que normalmente nós reagimos da forma inadequada, não é? Então nos prepararmos antes e buscarmos cada vez mais irmos criando para nós um padrão de comportamento que seja cada vez mais uniforme, mais coerente. Buscar um jeito de falar, um jeito de andar, uma maneira que seja cada vez em maior número. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Procurar seguir um padrão, mesmo que por dentro nós estejamos bem, para que as pessoas que convivam conosco não fiquem confusas. Eu conheci uma pessoa que quando ele chegava em casa, quiserem entrar, tá bem. Eu conheci uma pessoa que quando ele chegava em casa, todo mundo se assustava. E ele se assustava porque ninguém sabia como que essa pessoa ia chegar. Se ele ia chegar nervoso, se ele ia chegar feliz. Porque cada dia ele chegava de um jeito.
Também era uma pessoa que acordava cada dia de um jeito. Quiser entrar, sentar? Então, imagine se nós formos aquela pessoa que o filho pensa assim: como foi que a mamãe acordou hoje? Ficam perguntando um para o outro: mamãe está bem? Mamãe está nervosa? Como é que está a mamãe? Né? Como é que está papai? Como é que está o irmão hoje? Hoje ele está virado nos 30, né? Então, isso chama incoerência, cada dia de um jeito, ninguém sabe como que nós vamos estar. Então as pessoas começam a ter medo, a sentir medo. Às vezes é aquele chefe que ele chega, dependendo de como ele chega no trabalho, aquelas pessoas que ele são subordinadas, elas têm medo, ficam com medo, ficam olhando como que a pessoa chegou. Então nós temos que ter uma coerência, estar, mesmo que por dentro nosso coração esteja chorando, que o nosso rosto esteja sorrindo. Isso que significa amar o inimigo, dar outra face, é buscar criar em nós cada vez mais uma aparência que seja sempre a mesma. Ah, mas isso aí é hipocrisia. Não é. Nós estamos treinando de fora para dentro para nos tornarmos pessoas melhores. Tá certo? Ok? Alguém quer fazer? Hein, meus amores? E aí, Ricardo, quantas faces? Hã? Muitas. Muitas. De 0 a 100 em poucos segundos. Vai de 0 a 100 em poucos segundos. É isso mesmo, nós somos assim. Mas precisamos cuidar para que quem esteja do nosso lado fique bem. E também tem uma coisa: se nós mudamos muito de face, de jeito, as pessoas vão se adaptando e nunca nós vamos saber se aquela pessoa está sendo real, assim, espontânea. Ela chega, se a pessoa chega e olha assim para ver como que está a nossa cara, porque ela está fazendo uma leitura. Deixa eu ver como é que o Rick está, já chegou bem. Deixa eu ver como é que ela está legal, né? Mas se aquela pessoa que está sempre alegre, igual esse meu irmão, né, que desencarnou, ele chegava sempre cantando, sempre, eu não sei como que ele conseguia. E ele tinha muita dor interna. Ele sofria muito. Dizem que normalmente as pessoas que sofrem muito, elas gostam de mostrar uma face alegre, não é? E como isso era bom para nós. Então minha avó dizia, né? O coração é nosso, pode chorar, mas a face é do próximo, deve sorrir. Então mostrar sempre, gente, essa face de amizade, de alegria, de tolerância, de paciência. Por mais que as pessoas venham bater na nossa face, certo? Então que Jesus nos abençoe. E agora vamos passar para as outras atividades lúdicas, e cada um mostrando a sua melhor face para a sua melhor amiga, não é? Muita paz.